Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é paternidade restaurada. Isso mesmo. Eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre uma mulher que ela sofria há 12 anos com uma hemorragia assim, um fluxo de sangue. Imagina, nós mulheres, a gente sabe que nós temos nosso fluxo menstrual por 5 dias, mas, no máximo, né? 5 dias. Mas essa mulher sofria há 12 anos sangrando todos os dias, sangrando todos os dias. E a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e nada conseguiu resolver. Certo dia ela ouviu falar da fama de Jesus. A gente sabe que Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele curava as pessoas. Ele curava as pessoas. Jesus, ele nasceu numa época onde não tinha tantos médicos assim, né? Talvez, acredito, que não tinha assim aquele saneamento básico. Então tinha muitas pessoas doentes, né? A medicina avançou muito e sabemos disso. Então, Jesus curava os enfermos. Muitas pessoas eram enfermas, Jesus curava. E ele curou essa mulher que sofria 12 anos. A realidade dessa mulher é que ela vivia num contexto social, numa cultura onde, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela não podia nem mesmo sair ali do seu repouso, né? Ela não podia ter contato com outras pessoas. Ela não podia ter uma vida social como a gente vive hoje. Hoje a gente, mesmo no nosso ciclo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente pega ônibus, a gente vive essa liberdade. Mas nessa época aqui, eu acredito também que é uma forma de proteger, sabe? As mulheres, elas, quando estavam no seu ciclo menstrual, elas tinham que estar separadas e não tinha contato. Segundo a cultura da época, ela era considerada até mesmo uma mulher impura, né? Uma mulher que estava no seu ciclo menstrual, uma mulher impura. E imagina 12 anos vivendo essa realidade. Imagina 12 anos vivendo sem poder ter contato com a sua família. Imagina 12 anos gastando tudo o que tem para poder conseguir se curar de uma hemorragia. Imagina sangrar 12 anos. Imagina como estavam os seus hormônios, como estava o seu emocional, como estava as suas emoções. Porque nós sabemos que nós ficamos totalmente diferentes durante 5 dias. Imagina durante 12 anos. Mas essa mulher foi uma guerreira. Ela sabia que ela não podia estar no meio da multidão, mas ela sabia que ela não podia tocar em Jesus, porque se ela tocasse em Jesus, ele seria considerado impuro. Mas ela falou: se eu tocar somente na orla dos seus vestidos, eu não vou estar tocando nele. Eu vou tocar somente na orla dos vestidos dele, eu sei que eu posso ser curada. Isso me emociona, porque é muita fé no coração dessa mulher. Mili, você está contando essa história, é uma história de milagre, é uma história linda que Jesus fez. Mas o que isso tem a ver com paternidade? Essa mulher foi a primeira mulher na Bíblia que Jesus chamou de filha. Sim, Jesus chamou essa mulher de filha. Eu não sei quantos anos ela tinha, eu não sei qual era o nome dela, mas Jesus falou: filha, a tua fé te salvou. Sabe, amigos? Eu não sei o que você sente quando você ouve o seu pai ou a sua mãe te chamar de filha ou de filho, mas quando eu ouço a minha mãe me chamar de filha, eu sinto amor, eu sinto aconchego, eu sinto segurança. Eu ouço como se eu tivesse alguém com quem eu posso contar. Não sei se você sente isso, mas com a minha mãe eu tenho essa relação. A minha mãe sempre cuidou de mim, a minha mãe trabalhou muito para poder criar a gente. Mas eu não vou mentir para você. Todo o amor que a minha mãe me deu e todo o esforço que a minha mãe fez para me criar não substituiu o lugar da paternidade que faltava no meu coração. Eu sou uma filha que foi criada sem pai. Sabe? A minha mãe, ela viveu num relacionamento abusivo. Ela apanhava do meu pai. Ela sofreu muito. E quando eu tinha 1 mês de nascida, a minha mãe precisou fugir de casa. Ela precisou fugir de casa porque ela não queria morrer. E ela fugiu comigo. E eu sempre, mesmo com todo esse histórico, eu sentia uma falta muito grande do meu pai. Eu sentia porque eu nunca tinha falado a palavra pai. Eu não sabia o que era pai. E por mais que a minha mãe me dava todo amor e todo carinho, eu ainda sentia a necessidade de ter um pai. Eu ainda sentia a necessidade de ter alguém para chamar de pai, alguém para contar, alguém que eu pudesse pedir um conselho. E eu sei que essa realidade é a realidade de muitas meninas que estão me ouvindo, e de muitos filhos que estão aqui me ouvindo. E teve um ano que eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida. E eu estava passando por situações tão difíceis. E tudo que eu queria era poder ligar para o meu pai. Eu lembro que eu entrei no chuveiro e eu comecei a chorar. E a gente às vezes faz isso, a gente entra no chuveiro, né? E é ali que às vezes, não sei se você é assim, mas eu sou assim. Ali a gente descarrega tudo. E eu me lembro que eu entrei no chuveiro. Eu estava com uma dor tão grande no meu peito. E eu comecei a chorar, 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 chorar.
chorar incansavelmente. E, e ali eu falei para Deus, Deus, eu só queria ter o meu pai. Eu só queria falar com o meu pai. E naquele momento, eu ouvi, eu ouvi o Senhor falando comigo, mas eu sou o teu pai. Amigos, eu não sei explicar como que isso aconteceu, mas eu me vi como se eu estivesse dentro do ventre da minha mãe e eu vi como o Senhor me abraçando ali dentro do ventre da minha mãe. Eu sou o teu pai. Eu não sei te explicar o que aconteceu, mas foi uma experiência minha que eu vivi. Toda a dor que eu tinha, toda a falta que eu tinha, sabe, toda a carência que eu tinha a falta do meu pai desapareceu naquele momento. Tudo, desapareceu tudo. Eu senti, eu senti realmente como que a paternidade foi restaurada na minha vida, sabe? Eu passei a vida inteira, 25 anos, querendo conhecer o meu pai. Eu não conhecia o meu pai, nem por foto eu conhecia o meu pai. E aí você deve estar pensando, Mili, mas o seu pai era ruim, o seu pai batia na sua mãe, o seu pai poderia ter matado a sua mãe. É verdade, o meu pai era ruim, mas ainda assim tinha aquela falta no meu coração. E talvez algumas mães que estão me ouvindo aqui não conseguem entender, mas o seu filho tem uma falta no coração, porque ele não consegue ver o pai dele como você vê. Ele, o seu marido, o seu companheiro, a pessoa, o pai do seu filho, pode ter sido uma pessoa péssima para você. Pode ter sido uma pessoa muito ruim para você. Mas o seu filho, a sua filha, ela não consegue ver dessa forma. Ela consegue ver que tem uma falta no coração dela. Ela quer ter um pai. Entendeu? Às vezes ela vê todo mundo, né, tendo um pai ali em volta dele. Sabe, aquela valsa de 15 anos que o pai dança com a filha. E às vezes ela sente falta. E talvez você sente essa falta. E eu sentia, convivi com isso. Eu me lembro que eu sonhava conhecendo meu pai. Eu acordava e eu chorava tanto. Eu falava pra minha mãe que eu queria conhecer meu pai. Mas a minha mãe, ela tinha uma dor na alma dela. Ela foi machucada, ela foi ferida, ela não conseguia nem mesmo. A minha mãe foi tão traumatizada pelo meu pai que ela não conseguia nem mesmo falar do nome dele. Eu lembro que quando eu falava o nome do meu pai, a minha mãe ficava desequilibrada. E hoje eu entendo o que é isso. Mas naquela época eu não entendia. Então a minha mãe, ela sabia do desejo muito grande que eu tinha de conhecer o meu pai. E quando eu fiz 25 anos, esse fato que eu falei pra você da paternidade restaurada foi bem depois. Eu tinha, acho que já tinha 30 anos, 30, foi de 29 para 30 anos. E foi bem depois. Mas quando eu tinha 25 anos, a minha mãe falou assim, eu ia fazer, era meu aniversário de 25 anos. E a minha mãe decidiu que ela ia me levar para conhecer o meu pai. Ela ia enfrentar os medos dela e ia me levar para conhecer o meu pai. E aí ela começou a pesquisar, começou a procurar mais amigas. A minha mãe descobriu que tinha um mês que meu pai tinha falecido. Você acredita? Justamente um mês que eu saí de casa, justamente um mês que meu pai tinha falecido. E eu não sabia que meu pai tinha falecido. E eu me lembro que quando isso aconteceu, a gente já estava na igreja e a minha mãe ficou muito preocupada porque ela sabia do desejo que eu tinha de conhecer o meu pai. A minha mãe ficou muito preocupada, o pessoal da igreja, né, meus pastores, e aí minha pastora me chamou, conversou. E ali o Senhor já tinha ministrado no meu coração. Deus não permitiu que eu conhecesse meu pai. O meu pai terreno. Ele não permitiu. E eu não fiquei triste com a minha mãe. Ela pensou que eu ficaria magoada, triste. Eu não fiquei. Eu entendi que Deus era o dono da minha vida, que Deus guiava a minha vida. E se Ele quisesse, eu iria conhecer o meu pai. E se Ele não permitiu que eu conhecesse meu pai, foi porque realmente não era. Mas, naquele dia, no banheiro da minha casa, eu vi, eu senti, eu ouvi o que é ser chamada de filha. Eu me senti amada como filha. E eu já servia Jesus por muitos anos. Eu já servia Jesus por mais de 12 anos. Mas eu não tinha Jesus como meu pai. Eu não tinha Deus como meu pai. Mas naquele momento eu entendi que eu não era o fruto do meu pai. Eu era o fruto do meu Deus. Antes do meu pai ser meu pai, Deus era o meu pai. Deus era o Deus que quis que eu nascesse. E Ele mesmo sabe. Sabe, a minha mãe, no contexto que ela vivia, ela não queria que eu nascesse. Ela até mesmo tomou remédio para que eu pudesse não nascer. Quando ela descobriu que estava grávida. E depois ela se arrependeu. E ela me fala que ela batia na barriga nos primeiros meses. Porque ela não queria. Imagina uma mulher que sofria violência doméstica, que não era amada, que não era cuidada, que não era protegida, descobri que estava grávida, querendo fugir e descobri que estava grávida. Essa é a história da minha vida, amigos. Eu nem sei como eu fui formada. Se foi por, né, assim, como se dizer assim, se foi por amor, verdadeiramente. Mas eu acredito que não. E essa é a minha história. Mas Deus falou pra mim, filha, você não está aí por causa do seu pai e da sua mãe. Você está aí por minha causa. Eu sonhei com o teu nascimento.
Eu quis que você nascesse e eu te adotei ainda no ventre, você é minha filha. Eu quero te dizer uma coisa. Eu já falei muitas coisas, mas o Senhor quer restaurar a paternidade na tua vida. Talvez você não teve um pai. E o pai que talvez você teve não é esse pai amoroso. Talvez você está me ouvindo, você está falando, Mili, você está falando de pai, que você queria conhecer o pai, que isso, que aquilo, mas o meu pai, Mili, o meu pai era alcoólatra. O meu pai batia na minha mãe e eu vivia essa realidade. O meu pai abandonava a gente para beber. O meu pai abusou de mim. O meu pai, ele tinha várias mulheres na rua. Meu pai não era um exemplo. Eu não sei o que é ser filha mesmo tendo um pai. Eu sei. Eu entendo você. Eu entendo a sua dor. Aquela jovem, aquela mulher, eu não sei quantos anos ela tinha, na verdade. O que eu sei é que há 12 anos ela sofria. Há 12 anos. E eu não sei há quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo com essa dor no seu peito. Que você não consegue parar de sentir. Às vezes você tá tudo bem, mas às vezes do nada vem aquela tristeza na sua alma. E você queria tirar essa dor, você queria tirar essa falta do seu peito. E eu quero te dizer que há uma forma de tirar essa falta. E essa forma é Deus. Jesus. Hoje eu não sinto falta do meu pai. Hoje eu não sinto falta do meu pai. Eu não preciso ligar para ele para pedir um conselho, porque eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, que não me deixa faltar nada. Eu tenho um pai que me dá conselhos. Eu tenho um pai que me dá tudo o que eu preciso. Eu tenho uma TPM, amigos, eu tenho uma TPM que só o sangue de Jesus e quem convive comigo para me suportar. Mas eu percebo o cuidado do meu pai. Eu percebo o cuidado do meu pai nos mínimos detalhes. Esses dias, eu tava nesses dias de TPM, eu fico muito pra baixo, eu fico triste. E eu tava assim, meio triste. E aí eu falei, eu queria comer tâmaras. E aí eu falei pro meu namorado, amor, onde você vê tâmaras aí, traz pra mim. E eu amo tâmara, gente. Aí, beleza, né? Aí eu fiquei com esse desejo, essa vontade de comer tâmara. E eu fui na casa de uma amiga minha, uma pastora amiga minha, e eu falei pra ela, né? Ela entrou numa vida fitness, eu falei assim, ô Jaque, sabe uma coisa legal pra quando você tirar o doce pra você comer? É tâmara, é muito gostoso, é docinho, então acaba substituindo o doce. E ela falou, isso aqui? Eu falei assim, isso aí que é tâmara. Ela falou assim, uma ovelha muito querida minha trouxe da Arábia. Eu falei assim, meu Deus, que chique. E aí eu fui ali, eu comi 2 tâmaras da Arábia, gente, muito bom, muito bom. Mas eu fiquei assim, falei, Deus, é uma coisa que eu gosto tanto e que, sabe, um cuidado de Deus assim, naquele dia, exatamente naquele dia, tinha a tâmara. E depois meu amor trouxe pra mim mais tâmara. Então assim, eu vejo o cuidado do meu Deus em todas as coisas da minha vida, do meu pai. Então às vezes eu falo pra ele, meu pai, eu quero ter um abraço hoje, eu sinto o abraço dele. Eu falo, meu pai, eu quero ter um amor, eu quero esse conselho que eu faço, e eu sinto. E você também pode sentir esse amor, você também pode sentir esse cuidado. E talvez durante 12 anos ou mais de 12 anos, você vem sofrendo com essa dor no seu peito que sangra sem parar. Você sentiu a falta do seu pai na sua formatura, você sentiu a falta do seu pai nos seus 15 anos, você sentiu a falta do seu pai. Mas tem um pai que quer restaurar essa paternidade na tua vida. E ele te diz, filha, a tua fé te salvou. E quando Jesus falar para ela, filha, ele não está somente curando o fluxo de sangue, não. Ele está curando a alma, ele está abraçando ela, ele está acolhendo ela. Ele tá, você faz parte da minha família. Você faz parte de mim, você é importante para mim. Jesus não precisava parar a multidão para chamar a atenção, para mostrar para todo mundo que aquela mulher tinha sido curada. Mas Jesus fez questão de falar. Jesus fez questão, porque durante 12 anos da vida dela, ela vivia para baixo, ela vivia humilhada, ela vivia sem dignidade, ela vivia sofrendo. E Jesus fez questão de dizer diante de toda a multidão que rejeitava ela, que tinha ela como impura, como imunda, ela é minha filha. Essa mulher, ela é minha filha. E Jesus fala para você, talvez alguém olha para você e não consegue entender o seu comportamento. Não consegue entender porque muitas vezes você fez coisas que não era para você ter feito, porque era uma fuga. Você estava querendo fugir daquela dor e tem pessoas que tentam fugir da dor. Você que muitas vezes entra nas drogas, porque você quer fugir da dor, da falta. Você quer dar um de bonzão, você quer dar um de durão, mas você tem falta de paternidade no seu coração. Você tem falta de paternidade na sua vida e é por isso que você muitas vezes busca em coisas para tirar essa dor do seu peito. Eu quero te dizer, quem vai tirar essa dor do seu peito é Jesus. Quem vai tirar essa dor da sua alma é Jesus. Você pode buscar em drogas, você pode buscar em álcool, você pode buscar em coisas ilícitas, mas só Jesus pode
tirar essa dor do seu peito, essa falta do seu peito que você queria jogar bola com seu pai, você queria andar de bicicleta com seu pai, você queria ter um pai responsável que te ajudasse, que te desse conselho, você queria falar para o seu pai quando foi o seu primeiro beijo, mas você não teve um pai para falar. E aquilo ali foi acumulando essa dor dentro do seu peito. E você busca saciar essa dor em muitas coisas. Só o amor de Jesus pode restaurar a paternidade na sua vida. Tá bom? Eu vou terminar esse vídeo aqui, porque quando eu falo sobre esse assunto, eu realmente fico empolgada. Mas não sei se você vai ter paciência para assistir esse vídeo, mas assista. Compartilha com alguém que você ama, porque Deus quer restaurar a paternidade na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse devocional e por esse momento em tua presença e poder compartilhar essa experiência que eu tive com o Senhor. O Senhor é o meu aba, é o meu paizinho querido, é o meu papai. E eu sei que assim como o Senhor é o meu pai, o Senhor também quer ser pai dessas pessoas. Que o Senhor possa restaurar a paternidade na vida do meu amigo, na vida da minha amiga. No nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.